Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos tratar de um assunto baseado no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 8, que compara a semelhança entre o ser humano que confia no Senhor com as árvores. De uma forma semelhante, o rei Davi exalta o homem justo, quando no Salmo 1 ele diz: feliz o justo, porque será como uma árvore que cresce ao longo dos cursos da água. Nesse exemplo, somos comparados com árvores. Árvores que foram plantadas por Deus e que apresentam raízes viçosas e não secas, que estão preparadas para ir à frente. A Bíblia nos cita exemplos de homens que são relacionados com árvores: Adão, Natanael, Zaqueu, o cego de Betsaida e o paralítico de Betsaida. Essas passagens bíblicas, elas estão registradas não apenas para mostrar os milagres, as maravilhas, curas e livramentos feitos por Cristo Jesus, mas também para que possamos entender que existem 3 tipos de homens na face da terra, cada um deles representando um estado espiritual. Nós temos o homem natural, sem Deus, sem Cristo, simboliza o mundanismo, e é também a escravidão. Descrição feita no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 10. Temos o homem carnal, que embora tenha uma religião e até mesmo acredita em Deus, mas não vive para Deus. E o terceiro tipo de homem é o homem espiritual, que acredita em Deus e vive para Deus. Esses 3 tipos de homens são, sem sombra de dúvida, uma xerox, do estado de vida espiritual da igreja em nossos dias. Então, o primeiro homem que nós vamos comparar com uma árvore é Adão. Adão, um pecador por detrás de uma árvore. O pecado da desobediência está determinado no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 6 a 8. Embora Adão e Eva tenham desobedecido a Deus, existe uma diferença, mas a diferença é enorme entre o comportamento de ambos. Eva foi enganada, encardida, o diabo, não sei. Enquanto que Adão pecou voluntariamente. Enquanto Eva foi enganada, Adão pecou voluntariamente, pois ele estava consciente daquilo que estava fazendo. Então essa sua desobediência, a desobediência de Adão, trouxe o pecado e a morte para todos os seres humanos. Declaração feita no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, e no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Então, Adão foi comparado a uma árvore por causa de sua desobediência, o pecado da desobediência. O segundo elemento, ou a segunda pessoa, segundo homem comparado com uma árvore, é o paralítico de Betesda. Ele era como uma árvore. Esse homem, ele estava perto da água, mas tinha raízes secas para chegar até a água. Esse homem se escondia atrás da sua própria enfermidade. Sempre procurou colocar a culpa nos outros. Ele falava: não tem ninguém por mim, mas quando eu vou, os outros vão antes de mim.
Então, palavra descrita no livro de João, capítulo 5, versículo 7. Estava estampado nesse homem a preguiça, aquele viver por viver, não ter vontade de prosseguir, de fazer algo na vida. Ele perdeu toda a alegria. Para ele, um paralítico, era cômodo. Ele já estava acostumado com aquela vida. Já faziam 38 anos que ele vivia daquela forma. Ele não tinha mais esperança. A amargura e o ressentimento haviam tomado seu coração. Contudo, Cristo Jesus não repreendeu. Apenas olhou para ele e disse: levanta, toma o teu leite e anda. Aquele homem tomou o seu leito e saiu a caminhar, sem ao menos se despedir e agradecer a Cristo Jesus. Então, notamos a diferença entre Adão e o paralítico de Betesda. Há uma diferença nos seus comportamentos. O terceiro tipo que nós vamos falar é Zaqueu. Zaqueu, o homem em busca de uma árvore. Zaqueu era rico, influente, cobrador de impostos e também sabia que era pecador. Ele era da cidade de Jericó. Ele desejava ver Cristo, mas ele queria ver Cristo de perto. Mas ele era pequeno. Então veio a ideia: vou subir numa árvore, subiu num sicômoro, por onde Jesus deveria passar. Declaração feita no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 17. Ao passar por ele, Cristo Jesus chamou e falou: desça, hoje importa que eu pose na sua casa. Zaqueu o acolheu, com toda certeza ele acolheu a Cristo Jesus. Muitos que estavam ali murmuraram, chegaram até a condenar Cristo por ter se hospedado na casa de um cobrador de impostos. Mas esse encontro com Jesus mudou a vida de Zaqueu. Ele voluntariamente anunciou que daria metade dos seus bens para os pobres e que restituiria 4 vezes mais a quem chegasse a ele e falasse que ele tinha defraudado ele. Você pode notar que Zaqueu, embora fosse um cobrador de impostos, né? Ele era uma pessoa honesta. Quando Cristo viu isso, Cristo falou para ele: hoje veio salvação a esta casa. E Cristo Jesus não disse essa palavra por falar, não. E também não foi pelo fato de que Zaqueu iria dar aos pobres parte da sua fortuna e nem remediar os danos causados. Não tinha nada a ver. Cristo falou essas palavras pelo fato que em suas boas ações provaram um arrependimento verdadeiro e genuíno, que levou Zaqueu à salvação. Zaqueu estava perdido, mas foi encontrado e salvo por Cristo Jesus. Palavras escritas no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 25. O quarto homem que vamos falar é de Natanael. Natanael, segundo a Bíblia, era um homem sincero. Cristo, ao ver Natanael, disse: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Palavras escritas no livro de João, capítulo 1,
versículos 45 ao 51. Natanael estava surpreso. Surpreso pelo fato de Cristo Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo lá embaixo da figueira, antes mesmo de Felipe se aproximar dele. Então, se você ler a Bíblia, você vai entender essa passagem. Natanael estava lendo embaixo da figueira. Felipe foi lá e falou que tinha encontrado Jesus. Com as palavras de Jesus, fez com que Natanael confessasse que Cristo era o Messias, o Rei de Israel, o Filho de Deus. Porém, Cristo disse a ele que ele veria coisas maiores, muito maiores, e que ele iria crer naquilo que ele visse. Que ele veria os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, que era Jesus. Pois Cristo Jesus iria subsistir e substituir a escada, e ele mesmo seria o elo entre Deus e o homem. Observe que Cristo declarou claramente para Natanael que ele era o único que iria intermediar, que seria o elo que uniria Deus e o homem, um elo de união. O quinto homem que nós vamos falar é sobre o cego de Betsaida. Esse cego, ele viu os homens como árvores. A Bíblia fala que ao chegar à cidade de Betsaida, algumas pessoas trouxeram um homem cego. Palavra escrita no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 22. E rogavam para que Cristo Jesus tocasse naquele homem, que o curasse. A cidade de Betesda, ou Betsaida, se assim fosse, era a mesma cidade onde ocorreu o milagre da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos. Foi ali que Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães. Foi ali que ele alimentou aquela multidão de mais de 5.000 pessoas, 5.000 homens. Palavras escritas no livro de Lucas, capítulo 9, versículos 10 ao 17. E a Bíblia narra que Cristo Jesus tomou o cego pelas mãos e o conduziu para fora da cidade. Passou saliva nos olhos do cego e ele recobrou a visão parcialmente. É o único milagre parcial que foi feito. Está escrito na palavra de Deus que o cego, ao voltar a enxergar, via os homens como se fossem árvores andando. Então Cristo colocou novamente as mãos nos olhos do cego e ele passou a enxergar com perfeição. Uma cura total. Isso mandou que o cego fosse para sua casa, recomendando que ele nada falasse a ninguém, que ele não entrasse na cidade. Então nós temos aí 5 homens comparados com 5 árvores. Nós podemos citar outros exemplos bíblicos de homens que foram comparados com árvores. Podemos citar o próprio Cristo, um homem salvador pendurado em uma árvore. Mas o importante dessa história é sabermos que lições podemos tirar a respeito desses homens associados a essas árvores. Porque, como eu sempre disse para vocês, por trás de uma história bíblica sempre existe algo que Deus quer nos mostrar.
que Deus quer que a gente possa entender e praticar na nossa vida. A primeira coisa que podemos ver, como descendentes de Adão e Eva, herdamos uma condição decaída. E isso nos segue por toda a nossa vida nessa terra. Infelizmente, por esse pecado da desobediência de Adão, nós ficamos separados da presença de Deus. E estamos sujeitos à morte física. Todos os homens, todos os seres humanos irão morrer. Vivemos em conflito. Através do Espírito, somos filhos espirituais de Deus. Podemos ser participantes da natureza divina. Declaração feita no livro de 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Mas a nossa alma nos tornou maus e somos indignos diante de Deus. E por isso precisamos nos esforçar. Nos esforçar para vencer as paixões e desejos indignos. Toda pessoa má é inimiga de Deus. E vai ser inimiga para sempre se ela não ceder ao Espírito Santo. Se ela não se despojar do homem natural. Se ela não se tornar santo pela expiação de Cristo Jesus. Então olha que Adão nos fez herdeiros dessa maldição. Estamos separados de Deus, perdemos aquilo que Ele nos deu, que era para nós vivermos a vida eterna. Então perdemos a semelhança que tínhamos com Ele. A segunda condição que nós temos para esses homens associados a uma árvore, nós falamos do tanque de Betesda. Naquele tanque, a palavra diz que haviam várias pessoas que precisavam ser curadas. Por isso Jesus podia curar qualquer um deles. Qualquer um. Mas Ele é um Deus soberano. Ele cura aquele que Ele quer curar. E ali na frente dele estava um homem sem esperança. Um homem corroído pela amargura, cheio de ressentimento. E Ele, com seu imenso amor, é e sempre será sensível ao sofrimento humano. E chegou até aquele homem. Chegou para renovar a sua fé. Nós notamos esse homem que, embora ele estivesse vivo, ele já estava esquecido e morto. Esquecido pelos seus amigos, pelos seus familiares. Mas para Cristo Jesus, ele ainda podia ser salvo. Pois Cristo, ele enxergava o sofrimento e a aflição que aquele ser estava passando. Uma coisa é certa, irmãos. Não existe limitação de tempo para Deus operar. Ele sempre vai operar. Ele espera a nossa participação. Uma participação para operar um milagre. Portanto, o trabalhar de Deus existe e sempre existirá. Mas esse trabalhar precisa de nossa participação.
É preciso que nós queremos que Ele participe, que Ele trabalhe em nossas vidas. Para aquele paralítico, não existia nenhuma esperança. Ele estava isolado, ninguém se preocupava com ele, ninguém se preocupava em ajudá-lo. Portanto, Cristo Jesus era a sua última esperança, embora nem ele mesmo sabia. Cristo é e sempre será a única esperança que qualquer pessoa possa ter. Ele nunca irá nos decepcionar, nunca falha e tudo mesmo Ele pode resolver. Todo milagre aponta para uma nova direção. E Cristo é o novo caminho. Com Ele nada pode parar. Diz a palavra que ao reencontrar paralítico, Cristo Jesus lhe disse: vá e não peques mais. Em outras palavras, não volte a praticar os velhos hábitos. Não sujes o que eu limpei. Terceira coisa que nós podemos tirar nessa comparação entre o homem e uma árvore se refere a Zaqueu. Essa passagem nos ensina que devemos sempre fazer uma análise dos nossos erros que nós cometemos no passado e, se for possível, corrigi-los e ajudar aqueles que de alguma forma foram prejudicados. Então isso é necessário. Zaqueu nos mostra seu arrependimento, um arrependimento genuíno. E a forma como Cristo Jesus se misturava com essas pessoas que eram desprezadas pela sociedade, é formidável. É isso que Deus espera de nós, que nós tenhamos compaixão e mostremos amizade por aqueles que são desprezados pela sociedade. Embora Zaqueu fosse um homem ganancioso, pois era um cobrador de impostos, cobrando a mais do que era devido mas ao ouvir falar de Cristo Jesus e dos seus milagres, isso chamou a sua atenção. Sim. Foi tanta atenção chamada que ele levou ir ao encontro de Cristo. Esse exemplo trouxe o perdão, pois ele reconheceu o seu pecado. E como é difícil as pessoas que erram reconhecer os seus erros. Portanto, irmãos, toda vez que houver pecado, pode haver perdão. E se houver perdão em nossos corações, e nós procurarmos seguir a Cristo, também haverá transformação em nosso modo de viver. Esse é o verdadeiro Evangelho. Um Evangelho transformador. O arrependimento traz alegria. O arrependimento verdadeiro, genuíno, traz vida. A humildade de Zaqueu é algo que deve ser seguido. A humildade de Zaqueu é uma lição a ser seguida, é uma lição a ser praticada todos os dias por aqueles que se dizem cristãos.
É preciso sempre estar reunido com pessoas que falam de Cristo. É preciso ser obediente à palavra sagrada e aos ensinamentos de Cristo Jesus. Por fim, a conversão mudou a vida de Zaqueu. Zaqueu aceitou Cristo Jesus e acreditou na sua salvação. A quarta lição que fica é com respeito a Natanael. Natanael foi um verdadeiro evangelista. E um verdadeiro evangelista não se deixa abater. Quando Felipe falou de Cristo para Natanael, Felipe poderia ter ficado frustrado com a resposta dada por Natanael. Mas ele não se deixou abater. E ele convida Natanael para que venha e veja por si mesmo. Felipe não tinha dúvidas que Cristo Jesus era o Messias enviado. E Cristo era o Messias que estava sendo esperado. Da mesma forma, encontramos resistência quando nós falamos de Cristo para as pessoas. Se encontrarmos resistência, nós não devemos ficar bravos, não ficar tristes. Não. E não devemos esmorecer, não. Pois ao chegarem na igreja, serão com toda certeza impactados. Eu costumo convidar as pessoas para ir na igreja, porque eu creio que quando elas chegam na igreja, e se é da vontade de Deus salvar essas pessoas, algo inédito vai acontecer na vida delas. Elas serão impactadas e o Espírito Santo vai convencê-las de que Cristo Jesus é o Senhor. Nós não podemos esquecer que nosso chamado é imperativo. Esse chamado não é nosso. É de Cristo Jesus. É um chamado que Cristo está fazendo para nós. Então, o chamado que ele faz não é opcional. E também não é para ser feito de qualquer jeito, porque tem muita gente aí fazendo de qualquer jeito as coisas. E não é para fazer de qualquer jeito. Também não é para fazer como nós queremos. E sim como a palavra de Deus quer que a gente faça. Deus, através do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nos falou: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer já está condenado. Portanto, irmãos, nós não podemos falar de Cristo de qualquer maneira. Pois a nossa meta é levar alguém que está perdido para Cristo Jesus. Mesmo que possa haver alguma contestação. Embora o mundo tenha entrado na maioria das igrejas, e muitas delas se deixaram levar por uma cegueira espiritual, deixando de lado o pobre, os enfermos, os necessitados, ainda assim, Deus tem reservado milhares e milhares de pessoas que não se deixaram corromper. E assim como Felipe tem a coragem de dizer: vem e veja com seus próprios olhos. Então, se eu confio em Deus, se eu sei que Cristo é o meu Senhor e Salvador, se eu creio que Ele fez
maravilhas nessa terra. Eu sei que Ele pode fazer e Ele continua fazendo. Então eu não posso ter medo de nada. Tem que abrir a boca e falar. Falar claramente. Vem e vê. Toda glória não pertence ao homem. Nenhuma glória pertence ao homem. Toda glória pertence a Deus e a Cristo Jesus. E nada poderá suplantar essa glória, que é ver a ação de Cristo em nosso meio. Sim. Porque Ele continua operando. Ele continua salvando. Ele continua operando milagres e maravilhas. A quinta lição que podemos tirar fica por conta do cego de Betsaida. É que aquele cego, ele dependia desses elementos para a sua sobrevivência. Sim. Ele dependia desses elementos para a sua sobrevivência. Esse cego se encostava nas árvores. As árvores eram homens. Ele se encostava nos homens para se alimentar. Ele vivia à sombra deles. E, portanto, ele se anulava a si mesmo. É preciso que esse relacionamento mudasse a vida dele. Que deixasse essa situação, esse relacionamento para trás. Betsaida era uma cidade onde a incredulidade reinava, pois era uma cidade de incrédulos. A incredulidade deles era tanta que fez com que Cristo Jesus tirasse para fora da cidade. Pois ele não opera, Cristo não opera, não consegue operar onde a incredulidade persiste. Então era preciso que esse cego saísse do meio da incredulidade. Porque a incredulidade é contagiosa. E não podemos nos deixar contagiar pela incredulidade. É preciso acreditar em Deus. É preciso acreditar em nós mesmos. É preciso acreditar na nossa vitória. Esse milagre da cura do cego aconteceu em 2 etapas. Isso para que a fé fosse despertada nesse cego, para que ele pudesse entender o porquê da sua cura, para que ele pudesse entender a mensagem do Reino de Deus. Jesus, ao conversar com ele, não tocou apenas em seus olhos, tocou também no seu coração. Pois não bastava que o velho homem viesse a enxergar, mas que fosse impactado e se tornasse uma nova criatura. Era preciso que esse cego nascesse de novo. Ele não restaurou somente a visão do cego, restaurou também a sua mente, sua maneira de ver as coisas e de julgar as coisas que estavam à sua volta. Ele poderia agora distinguir as coisas perfeitamente. Infelizmente, irmãos, na visão da aldeia, os homens eram enxergados como árvores. Um mundo pequeno e sem esperança. É preciso tirar de nossas mentes essa mentalidade de aldeia, de miséria.
e que não posso. Isso precisa ser banido da nossa vida. É preciso, segundo a palavra de Deus, falar, bradar com força, que tudo posso naquele que me fortalece. Sim, nós podemos tudo naquele que nos fortalece. E ele vai além. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Palavra descrita no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 3. Amém.